Bom, queria agradecer a todo mundo pela presença. Boa noite a todos. Essa é mais uma série das nossas reuniões periódicas para discutir TAVI. A gente está continuando numa série de casos complexos, de casos nunca vistos, casos tradicionais, estudos sobre tomografia. E hoje, para dar sequência, o tema escolhido, proposto, vai ser TAVI, acessos alternativos. Hoje, em foco, vai ser o acesso transcarotídeo. E quem vai nos brindar com a sua presença dando essa aula é o meu amigo e colega, Dr. Daniel Munhoz Quevedo. Ele é formado pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, cirurgião cardíaco pelo Universitário de La Princesa de Madrid, que faz parte da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, e atualmente ele faz um fellow em cirurgia cardíaca avançada aqui no Instituto Universitário de Cardiologia e Pneumologia de Quebec. Daniel, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. O desafio para você vai ser triplo, que vai ser um cirurgião falando numa reunião de hemodinamicista, um argentino falando na reunião de brasileiros e alguém que não fala português nativo vai apresentar a aula em português. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu vou falar um português errado, mas vou tentar, só para dizer que a única coisa que os argentinos e brasileiros brigam somente por futebol, por resto eu fico apaixonado com o Brasil e a cultura brasileira. Agora, eu vou falar com vocês do acesso de TAVI transcarotídeo. Seu acesso aqui é um acesso que tem múltiplas vantagens, porque a substituição de válvula aórtica por catéter revolucionou o tratamento de estenose aórtica grave, como todo mundo sabe, como as técnicas de TAVR continuam a evoluir, a otimização da via de acesso desempenha um papel crucial no sucesso do procedimento, nos resultados dos doentes, dos pacientes. Tradicionalmente, o acesso femoral tem sido a principal via de acesso para a TAVR. No entanto, que as vias de acesso alternativas, como o acesso transcarotídeo, têm atraído atenção em populações específicas de doentes, oferecendo vários benefícios, eu acho, como redução de complicações vasculares, principalmente, maior eficiência do procedimento e melhores resultados para os pacientes que não são pacientes que foram aceitados para a TAVI transfemoral. Eu acho que a TAVI transcarotídea pode ser como o segundo melhor acesso para esse tipo de doentes. Eu vou falar rapidamente de TAVR números, algumas coisas rápidas. Desde sua introdução no ano de 2007, mais de 250 mil procedimentos de TAVI foram realizados em todo o mundo, dos quais 70 mil foram realizados no ano passado nos Estados Unidos, e até 2025 serão realizados 280 mil procedimentos desse tipo por ano. Eu acho que é uma revolução da indústria, uma revolução, sobretudo para a tecnologia que chegou para ficar entre nós. E falando disso, vou fazer uma pequena resenha histórica rapidamente. No ano 1965, Highway Davis colocou uma válvula montada no catéter por meio da artéria femoral na aorta descendente do Cal. Depois, em 1986, Alain Crivier, a primeira intervenção com catéter especificamente direcionada para a válvula aórtica estenótica foi a valvuloplastia com balão aórtico, desenvolvida inicialmente como terapia para estenose aórtica congênita. Em 1992, Annie Henderson descreveu a primeira válvula stent aórtica transcatéter em um porco. Depois, em 1993, 94, Alain Crivier já começou a imaginar a colocação de stents na válvula aórtica para evitar a restenose. Mas foi no ano 2002 o primeiro implante em um homem, em França, em Rouen. Você tem um paciente de 57 anos com falha de valvuloplastia, fração de ejecção do ventrículo esquerdo de 12%, e 8 dias depois retorno a casa. Primeiro implante em humanos após 100 válvulas experimentais em cabras. Como eu já falei, 2002, primeiro implante em humanos, 2007 para obter a marca CE, e 2012 a aprovação da FDA. Agora, rapidamente vou falar dos estudos partner, rapidamente algumas palavras somente. Estudo partner 1 falava que comparava SAVR, troca de válvula aórtica cirúrgica com o procedimento transcatéter. Inicialmente foi concebido para doentes inoperáveis, e falava que a TAVI é uma boa opção. Como conclusão desse estudo, falava que a TAVI transfemoral poderia ser um tratamento alternativo.
Do mesmo jeito, a gente, a indústria falou de outros tipos de estudos no risco do paciente de risco intermédio. Como conclusão, o resultado de TAVI não inferior a reemplazamento de válvula aórtica, troca de válvula aórtica, em 2 anos de seguimento, falando de mortalidade e acidente vascular cerebral. Depois, a mesma coisa com o estudo Partner 3, low risk patients. Nesse caso, os pacientes de baixo risco com estenose aórtica grave e sintomática que foram submetidos a TAVI cirurgia, não houve diferenças significativas entre os grupos nos dois resultados combinados primários. Nos endpoints primários não existia uma diferença significativa. Como aqui podemos olhar. Agora, falando dos acessos, o acesso transfemoral hoje é o gold standard, o acesso predileto, preferível, mas existem outros acessos menos populares, como o acesso transapical, transaórtico, transclavicular, popular também, mas neste último tempo, o acesso transcarotídeo tem um protagonismo diferente. Eu vou explicar por quê. E, Daniel, se você me permite, só para contextualizar, aqui, pessoal, no nosso centro, no Hospital Laval, a gente faz em torno de 400 TAVs por ano, e dessas daí, em torno de 100 a 130 por ano são transcarótidas. Essa é a nossa via alternativa fora transfemoral, é a nossa principal. E a ideia aqui na reunião de hoje, o Daniel vai apresentar um pouco dos prós, contras, de quais seriam as particularidades, quais que seriam recomendações, e no final a gente também vai abrir para o debate com o Dr. Breno Almeida e o Dr. Adriano Cacheta, e todo mundo que estiver assistindo, se quiser fazer comentários, deixar os comentários e perguntas no chat, a gente vai tentar ir respondendo ao longo da reunião, ou então no final da reunião, tá bom? Desculpa te interromper, Daniel, manda ver. Tá bom demais, perfeito, eu vou continuar. Agora, eu vou compartilhar umas palavras como acesso femoral, como a gente sabe, é a primeira opção, feita com anestesia local, com baixa taxa de complicações, acesso de carótido, transcarótido access, segunda opção de preferência. Aqui em nosso centro, utilizamos o acesso de carótida esquerda, e a vantagem que tem é um fechamento por visualização direta. Eu vou comentar depois um pouco mais dessa vantagem que eu acho que tem esta abordagem. Apical, utilizamos sempre as válvulas Sapien, anestesia geral, utilizamos introdutor de 22, 24 frente, e sempre tem como desvantagem impacto na função respiratória pós-operatória imediata e de função de ventrículo esquerdo. Na mesma com suclávia, é uma técnica que, por exemplo, aqui em Montreal, a gente utiliza uma técnica aberta, com um calibre mínimo de artéria suclávia mínimo de 7 milímetros, e sempre procurando olhar se o paciente tem antecedentes de cirurgia de bypass prévia para evitar a blocagem do bypass mamário. E a transaórtica, um acesso, eu acho que quase em desuso, utilizando a mistenotomia, evitando atravessar o arco aórtico calcificado e procurando uma distância, olhando uma distância entre o anel e a punção, mínimo de 6 centímetros. Continuamos. Vamos. Ok. Agora, a seguinte questão é que o TAVI transcarotídeo pode ser considerado o melhor approach para TAVR. A gente vai mostrar alguns artigos, alguns papers para comentar e tentar procurar uma resposta a essa questão aqui. Como já falei, o acesso transcarotídeo no nosso centro é muito popular por as seguintes características. Mas antes vamos falar das indicações de acesso transcarotídeo. As indicações de acesso transcarotídeo são... o acesso transcarotídeo apresenta vantagens anatômicas únicas, tornando uma opção atrativa para o TAVR. Os doentes com artérias iliofemorais gravemente calcificadas ou tortuosas podem encontrar desafios como acesso de TAVI transfemoral, tornando a via transcarotídea uma via mais fiável e direta para a válvula aórtica.
Para além disso, os indivíduos com doença arterial periférica, com uma carga, peripheral burden, uma carga arterial periférica ou história de intervenções vasculares prévias, podem estar a maior risco de complicações vasculares como acesso transfemoral. Em contraste, a artéria carótida tipicamente exhibe menos tortuosidades e uma carga de calcificação menor, tornando uma via alternativa adequada para estes sistemas de TAVR. Como a gente falou, artérias iliofemorais calcificadas, a anatomia iliofemoral de pequeno calibre, inferior a 6 milímetros, doença arterial periférica e artérias calcificadas e patologia de aorta descendente também. Agora, quais são as contraindicações? Contraindicações, os doentes com evidência de estenose significativa superior ou igual a 65% da artéria carótida comum ou interna, intervenção prévia na artéria carótida ipsilateral ou estenose ou oclusão grave da artéria carótida contralateral. Também olhando variantes congênitas do arco aórtico, mas arco aórtico não é uma variante congênita, mas uma variante anatômica normal, mas como a gente pode observar na fotografia, às vezes esses doentes têm uma carótida muito tortuosa, quincada, que dificulta o processo de TAV transcarotídeo. E, finalmente, estenose e oclusão das artérias vertebrais são contraindicações para TAV transcarotídeo, porque a gente tem que segurar a perfusão cerebral contralateral ótima neste processo. Agora, falando um pouco da conciliação da medicação antes do procedimento de TAV, os fármacos beta-bloqueantes adrenérgicos perioperatórios devem ser continuados em doentes que estejam a receber esta classe de medicamentos antes do procedimento, porque a continuação dos beta-bloqueadores beta-adrenérgicos no dia de TAVR ou nas 24 horas anteriores ao procedimento é uma recomendação de classe 1 das diretrizes da American Heart Association. Outra coisa é que a dosagem dos bloqueadores beta-adrenérgicos deve ser titulada de acordo com a frequência cardíaca e a pressão arterial antes do procedimento. Uma recomendação classe 2A. Nosso centro não fazemos isso. Uma coisa interessante que eu achei que as estatinas devem ser continuadas em doentes que já estejam a tomar estatinas, uma recomendação classe 1, porque as estatinas também estão a ser consideradas como possíveis agentes protetores contra a mortalidade perioperatória, falando de lesão renal aguda, devido aos seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, uma vez que as pessoas com níveis séricos mais baixos de lipoproteína de alta densidade são particularmente propensas a desenvolver lesão renal aguda após a cirurgia vascular, que utiliza uma quantidade significativa de material de contraste intravenoso. Agora, embora não existam diretrizes claras, específicas para a gestão pré-operatória de doente em terapêutica antiplaquetária, a maioria dos centros de TAVR tem políticas locais bem diferentes para lidar com inibição plaquetária durante este procedimento. Essas políticas diferem de um centro para outro, enquanto em alguns institutos uma inibição plaquetária completa e alcançado completa carregando os pacientes com clopidogrel, mas existem alguns outros sítios onde terapia antiplaquetária para a fase pós-operatória simplesmente depois que a válvula foi desenvolvida, não sei como fala isso em português, deployment, ou deployment. Na política do nosso centro é usar antiplaquetária somente após o implante bem sucedido do dispositivo, em caso que o paciente já estava consumindo essas medicações. Agora, o que acontece com a anticoagulação? A anticoagulação é um tópico que eu acho também interessante, porque a escolha de a melhor estratégia antitrombótica após o implante de válvula transcatéter deve ser baseada no equilíbrio cuidadoso entre o risco isquêmico e o risco de sangramento, na avaliação de algumas condições concomitantes, como, por exemplo, a fibrilação atrial, ou doença arterial coronária, trombofílias, que podem levar à escolha do tratamento anticoagulante ou da terapia antiplaquetária.
O outro elemento a ser considerado é a possibilidade, embora remota, de pacientes pós-TAV de trombose dos folhetos de válvula, um evento que eu acho que cujo impacto clínico ainda não foi totalmente esclarecido e que, no entanto, parece apresentar uma incidência menor em pacientes tratados com anticoagulantes. Agora, evidências recentes mostraram que em doentes que não necessitam uma terapia anticoagulante, a terapia única com aspirina representa um melhor tratamento em comparação com a dupla antiplaquetária ou com uma adição de anticoagulante, que em pacientes pós-TAV deve ser reservada apenas para aqueles com uma indicação clara, por exemplo, pacientes com fibrilação atrial. Ainda é muito discutido se, nesse caso, a escolha deve recair sobre antagonistas da vitamina K ou sobre novos anticoagulantes de ação direita, já que os estudos de comparação produzirão resultados que não são de todo conclusivos. Agora, planejamento quirúrgico e imagem multimodal. Como a gente já falou, a TAV foi desenvolvida para lidar com pacientes do alto risco de morbilidade, com alto risco de morbimortalidade, em pacientes que apresentam uma estenose aórtica degenerativa. Agora, esses pacientes geralmente têm várias comorbidades que impedem uma abordagem transfemoral ideal. Elas incluem uma doença arterial obliterativa dos membros inferiores, como já falei, um diâmetro do vaso inferior a 6 milímetros. Todas essas coisas têm que ser avaliadas como um método de imagem. Aqui no centro, o método de imagem mais utilizado é sempre o TACO, ou na tomografia scanner, que o scanner sempre deve confirmar a anatomia supraórtica adequada por meio de uma avaliação cuidadosa, olhando, como já falei, o diâmetro interluminal superior ou igual a 6 milímetros, sem estenose significativa, ou seja, superior a 50%, olhando também placas ateromatosas, evaluando o alto risco de embolização e a ausência de estenose ou oclusão de carótida subclávia vertebral e contralateral. Como já falei antes, para rest assured, olhar que a perfusão cerebral contralateral fique bem. Os variantes congênitas também do arco aórtico, como falamos, arco bovino, doble arco aórtico, todas essas coisas podem ser avaliadas como estudo de imagem. A triagem de angiografia por ressonância magnética cerebral também pode ser utilizada, se necessário, completada com uma ecografia Doppler transcarotidiana. Deve avaliar o círculo de Willis e o fluxo sanguíneo cerebral colateral para identificar pacientes com potencial de hipoperfusão cerebral. No intraoperatório, evidentemente, a gente utiliza um sistema de monitorização por meio de oximetria cerebral com espectrometria infravermelho. Aqui Daniel, se você me permite, só para compartilhar aqui no nosso centro, então, todo paciente que vai ser avaliado para TAV, ele já vai para a reunião tendo feito uma tomografia que inclua a anatomia dos vasos do pescoço e do femoral. Então, isso é o padrão para todo mundo. Se o paciente apresentou algum evento isquêmico cerebral antes ou apresentou alguma condição que nos leve a pensar em fazer uma investigação suplementar, aí a gente pode fazer um Doppler de carótida ou algo do gênero. Mas, via de regra, todos os pacientes têm, salvo exceções, tomografia com pescoço e femoral. Todos. Porque a gente tem que compreender que quando a gente faz reuniões de TAV, são reuniões muito interessantes entre cardiologistas e cirurgiões cardíacos, decidindo em conjunto todos os pacientes que não são aceitados para TAV transfemoral. Estes pacientes, chamamos a discutir após, estes pacientes têm uma grande carga de comorbilidades importantes. Agora, é importante nos assegurar que podemos oferecer uma alternativa segura. Nesse caso, uma TAV transcarotídea. Agora, falando um pouco vou mostrar um pequeno vídeo, eu vou comentar, vou parar o vídeo, continuar o vídeo, um vídeo de nossa instituição que explica um pouco a técnica de abordagem transcarotídea. Este vídeo foi feito por o Dr. Dimitris Calavarociotti, que é o diretor do programa de Fellows. Eu também sou cirurgião cardíaco que faz TAV transcarotídeas aqui.
Tudo começa com uma Neck is incisão. relatively low near the sternal notch. This is a patient Entrou with áudio, severe boa. aortic stenosis with previous sternotomy. We divide Como a gente pode observar, a incisão é uma incisão baixa, muito cerca do manubrio esternal. Agora, não tem perigo de encontrar alguma estrutura anatômica, porque isso é uma incisão baixa. Eu vou dizer o terço inferior da carótida comum. Aí onde a gente faz a incisão de não mais de 3 centímetros. platysma muscle, but after the initial incision, it is a fully muscle-sparing incision. What you want to do is identify the omohyoid and the sternocleidomastoid and go in between those two. Falando da disposição anatômica entre o esternocleidomastoideo e o omohyoid, já sei como falar isso no português, justo lá podemos encontrar facilmente, sem muitas dificuldades, na artéria carótida. Muscles, and right at that juncture is the common carotid artery. And here it is exposed with the carotid sheath open. The artery is soft with no palpable plaque. And as you can see, we don't. Como a gente já falou, nesses pacientes que têm um grande componente de aterosclerótico no arco vascular iliofemoral, na carótida, às vezes é sempre bem respeitado. See the bifurcation at all of the common carotid artery. So we obtain proximal and distal control of the artery using these vessels. A gente utiliza a vessel loop para o controle proximal distal da artéria carótida comum. Loops. And then we put a purse string of 5-O-proline, just a single purse string to give us some vascular control during the procedure. A gente, o cirurgião começa a fazer, não sei como fala isso em português, Atílio, da purse string, no português, você me falou antes. Acho que é bolsa de saco, que é... Bolsa de saco, exatamente. Eu acho também. Com uma bolsa de problema de 5 milímetros. If necessary. O exercício feito, a gente começa a punção. The common carotid artery and put the J-wire down. We then put in place the 7 French introducer. And the JR catheter is then going to be floated so we can cross the valve. And by an exchange of wires, put the rigid wire inside the left ventricle. Here's the introducer sheath going in. You may want to. Uma pequena coisa para remarcar aqui, o introdutor que a gente utiliza para a TAV transcarotídea, esse comando que é um pouquinho mais pequeno. Quando eu falei com o Dimitri, eu perguntei, às vezes a gente pode ter um diâmetro de 5,5 milímetros, a gente pode dilatar a artéria antes de continuar com o resto do procedimento. Dilate the artery before putting the introducer in. The valve delivery system is then next. So these steps are fairly standard. Under rapid ventricular pacing, then deploy the balloon expandable valve. Não sei por que não funciona mais. Acho que é interessante destacar que a única diferença aí seria o acesso mesmo. A escolha do acesso transcarotídeo não teria nenhum outro impacto ou implicação na escolha do dispositivo, da prótese ou algum outro cuidado especial. Essa etapa do acesso acaba ocupando, diria, 5 minutos. Que é o 5 minutos. Não mais que 5 minutos. 5 minutos. E aí é um momento em que o cirurgião e o hemodinamicista de fato trabalham mais próximo, mais junto, porque o momento que o cirurgião consegue canular e colocar o introdutor, a equipe da cardiologia intervencionista faz o cruzamento da válvula aórtica, toda a manipulação de catéteres e de fios. E é isso, Daniel, continue, por favor. Finalmente, não sei por que o vídeo deixou de funcionar, somente para mostrar o final, eu vou tentar uma vez mais, incisão pequena de 3 centímetros, não mais que isso, eu acho que uma abordagem vascular rápido, mesmo nos pacientes obesos com índice de massa corporal elevado, eu acho que o controle vascular, mesmo no pescoço do doente, é muito mais fácil, porque visualização direita, comparando com o acesso vascular de TAV transfemoral. Continuamos. Agora,
E o TAV transcarotídeo, a segunda melhor approach para TAVR? Eu acho que sim, eu vou comentar por quê. Nosso centro, a gente fez um estudo comparando resultados de TAV transcarotídea com TAV transfemoral, um estudo que foi feito lá em 2020. Neste estudo foram incluídos 526 doentes consecutivos no estudo, com 127 doentes submetidos a TAV transcarotídea e 399 para TAV transfemoral entre o ano 2015 e 2019. O critério de inclusão era fácil: TAV transcarotídeo se femoral pequena, menor, inferior a 6 milímetros, com calcificação ilioafemoral grave, doença da aorta toracoabdominal, e TAV transcarotídeo positivo se tem um diâmetro de carótida comum superior 5,5 mais 6 milímetros, sem doença contralateral, de carótida contralateral, até 50%. Toleramos até 50%. Agora, importante saber também que a prevalência de doenças como diabetes, enfermidade pulmonar obstrutiva, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença coronária, doença vascular periférica, a prevalência dessas doenças era muito maior no braço do grupo de TAV transcarotídeo. E é lógico, porque, como a gente falou antes, todos os TAVs transcarotídeos são os doentes que não são aceitados não para TAV transfemoral. Normal, é lógico pensar que a carga de morbididade é maior neste grupo. Agora, evaluando diferentes tipos de válvulas utilizadas, utilizamos balão expansivo como SAPIEN, diferentes mesuras, servo expandable como Corval, Pórtico, etc. Uma coisa, apesar de que falamos que o grupo de TAV transcarotídeo era o grupo com mais illness burden. Mais carga de doença. Mais carga de doença, obrigado. Perfeito, obrigado, Tírio. Apesar disso, os resultados mostraram que a mortalidade hospitalar e acidente vascular cerebral em 30 dias, o sucesso do procedimento, e a mortalidade acumulada em 30 dias e as complicações vasculares hemorrágicas foram semelhantes em ambos os grupos. Além disso, não houve diferenças significativas na sobrevida ou eventos neurológicos até um ano depois do segmento. Agora, por isso, eu acho que uma boa resposta a essa pergunta, que se TAV transcarotídeo é uma segunda melhor opção, depois de analisar estes dados, eu acho que sim. Agora, continuamos. Do mesmo jeito, vamos analisar aqui resultados falando de stroke, major life-threatening bleeding, todas essas coisas. Em geral, resultado em 30 dias, a mortalidade acumulativa e a mortalidade cardiovascular acumulativa foram semelhantes. Incidência de acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório foi ligeiramente menor no grupo de TAV transcarotídeo. O novo implante de marcapassos foi menos comum no grupo de TAV transcarotídeo, 11,8% em comparação com o grupo de TAV transfemoral, 19,1%. Fibrilação atrial de início recente, infarto de miocárdio, sangramento importante, com risco de vida, complicações vasculares, apresentaram taxas semelhantes nos dois grupos. Em geral, os resultados sugerem que não há diferença significativa na maioria dos resultados clínicos entre abordagem transcarotídeo e abordagem transfemoral, com valor de P significativo. Com valor de P, na maioria dos casos, indica que não há diferença estatisticamente significativa. Agora, do mesmo jeito, analisando a análise de supervivência de Kaplan-Meier, as duas linhas se superpõem ampliamente ao longo do tempo, indicando taxas de supervivência semelhantes em ambos grupos, do mesmo jeito, analisando acidente isquêmico transitório e acidente vascular cerebral. Agora, o TAV transcarotídeo é uma boa alternativa ao TAV transfemoral? Eu acho que sim. A mortalidade aumentou ligeiramente? Eu acho que sim. Também, eu acho que também esses pacientes têm muita carga de doença.
e as taxas de sucesso são semelhantes e complicações pós-operatórias são semelhantes. Agora, para falar um pouco das complicações gerais, a gente tem complicações que são compartilhadas por TAV transfemoral e TAV transcarotídeo, complicações vasculares, neurológicas, do miocárdio, do acesso e da válvula. As complicações são parecidas, eu acho que são parecidas. Uma coisa que chamou minha atenção é que a insuficiência renal aguda era mais marcada no grupo de TAV transfemoral. Eu não sei se tem que ver com utilização de contraste, mais contraste, para olhar a vasculatura iliofemoral. Mas o resto de complicações semelhantes. Agora, eu vou falar algumas palavras deste artigo, que também foi uma revisão sistemática, meta-análise, comparando o acesso femoral com o acesso não femoral, nesse caso subclaviano e carotídeo, que não mostrou diferença significativa na taxa de complicações vasculares de acordo com o não mostrou diferença significativa. Agora, nesse estudo aqui, como resultado, fazendo um resumo, primeiro, o acesso transcarotídeo ou transsubclávio foi associado com um risco maior de acidente vascular cerebral periprocedimento, em análises não ajustados e ajustados. Em segundo lugar, os pacientes submetidos a TAV via acesso transcarotídeo subclávio, falando de mortalidade e sangramento em 30 dias, não foram observadas diferenças significativas entre esses grupos. E, em terceiro lugar, o tipo de acesso arterial não teve efeito significativo sobre a taxa de complicações vasculares. E para finalizar, uma ideia geral de como trabalhamos aqui no centro de UCPQ. Como eu já falei, todas as sextas-feiras a gente faz uma reunião de TAV para decidir, como cardiologistas, em conjunto, trabalhando em equipe, quais são os doentes que se beneficiarão melhor de uma TAV transfemoral ou uma TAV transcarotídea e quais são os pacientes que são beneficiados na cirurgia da troca válvula aórtica com outros processos concomitantes. Utilizando sempre imagens multimodais, analisando a anatomia da válvula aórtica, o tamanho, mesuras, distribuição do calcium score, avaliando o risco de obstrução coronariana, avaliando o diâmetro da aorta e de outras lesões estruturais existentes e avaliando também o acesso. E também utilizamos uma abordagem integral, olhando, estes pacientes são pacientes de idade avançada, avaliando a fragilidade, estado de nutrição, funções cognitivas, utilizando o teste MOCA, Montreal Cognitive Test, avaliando a reserva fisiológica e a autonomia do doente. Agora, para finalizar, em resumo, este estudo fornece uma visão geral da eficácia e da segurança do acesso transcarotídeo no TAVR, sugerindo que essa estratégia é uma alternativa viável ao acesso transfemoral em pacientes selecionados, sempre selecionados. Os resultados apoiam a noção de que o acesso transcarotídeo é uma opção promissora, segura para TAVR, mesmo em pacientes com maior carga de doença, com taxas de sucesso semelhantes e complicações pós-operatórias semelhantes. Agora, obrigado por sua atenção. Obrigado, Daniel. Bela aula, acho que abordou bastante coisa do que a gente tem dúvida a respeito de indicação, para que paciente que não pode, quais medicamentos a gente deve manejar antes e após. Então, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, pela sua aula. Queria deixar aberto para perguntas. Enquanto vocês pensam na pergunta, eu queria fazer a primeira pergunta aqui. Uma discussão que cabe bastante entre ponderar sobre acesso transcarótido ou transfemoral seria: por que eu não posso fazer um shockwave, por exemplo? Por que eu não posso fazer uma estratégia de modificação de placa num acesso transfemoral? Quais casos você acha que essa estratégia compensa ou não compensa? Eu acho que shockwave é uma estratégia útil, mas só por uma questão de distância. Às vezes o arco iliofemoral, eu acho que a distância que tem que utilizar várias vezes o procedimento de shockwave, a distância da carótida em questão de centímetros é menor. Então, que se a gente tem um acesso femoral complicado que tem que utilizar múltiplas vezes os de shockwave, de terapia shockwave, eu acho que são pacientes que já são complicados
eu acho que é muito mais fácil utilizar um acesso carotídeo quando a gente já demonstrou que tem os mesmos resultados, resultados semelhantes em questão de acesso vascular e complicações, sobretudo vasculares. Certo. Doutor Breno, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Tito, eu achei super interessante a sua pergunta. Eu acho que eu tinha essa mesma dúvida. A gente que tem feito em alguns acessos o uso da litotripsia é um facilitador, mas evidentemente quando a anatomia das artérias femorais é desafiadora, não me parece ser assim a resposta para 100% dos casos. Eu e o Adriano fizemos algumas intervenções já recentemente, que um número irrisório comparado ao de vocês, mas me pareceu sim uma via extremamente confortável de acesso. Eu tenho um questionamento a respeito da seleção dos pacientes, como é que vocês fazem em relação ao polígono de Willis, porque o primeiro caso que a gente fez, a gente teve esse questionamento assim muito grande, conversando inclusive com o pessoal da neurointervenção sobre o teste de oclusão de carótida, e depois a gente realmente não fez e se baseou mais na tomografia. No dia a dia de vocês, a tomografia vem só até o pescoço, vocês já estudam o polígono de Willis acima, existe alguma contraindicação assim absoluta, fora, evidentemente, a oclusão da vertebral que você já mostrou. Daniel, quer responder ou... Você pode responder depois, eu acho. Certo. Daniel, bom, eu só gostaria de lhe agradecer também pela aula, foi maravilhosa essa explanação, realmente deixou a gente trouxe muita informação nova. Eu terminei fazendo a pergunta e sem te agradecer. Obrigado eu acho que para mim é um prazer estar aqui com vocês. Só desculpa meu português, gostaria de falar muito bem português, mas eu acho que não está mal. Eu acho que esse tipo de atividades, colaboração entre colegas, neste caso entre cirurgiões cardíacos e cardiologistas, não só de tipo educativa, mas também de tipo colaborativa na sala de operações, no hospital mesmo, eu acho que temos que mudar na cabeça, temos que deixar atrás esses conflitos antigos, inúteis, para começar a avançar, porque, como eu falava com o Matilho ontem, essas zonas de interposição das suas especialidades, por exemplo, a tecnologia TAV, uma zona de interposição onde os cardiologistas e os cirurgiões têm possibilidade de trabalhar juntos. A gente vê, às vezes, essa zona como uma zona de conflito de peleia, mas é aí onde as boas ideias nascem. Por exemplo, se eu sou cirurgião cardíaco, eu penso como cirurgião, eu fico rodeado de cirurgiãos, eu todo o tempo penso do mesmo jeito. Matilho, se ele é cardiologista, ele fica todo o tempo com cardiologistas, eu fico com cardiologistas. Mas se eu e eu tomamos um café, charlamos, compartimos ideias, aí é onde novas ideias, novos acessos, novas coisas interessantes acontecem. Verdade. Doutor Breno, respondendo a pergunta, então, de rotina, a avaliação tomográfica vai até a cervical, então a gente acaba não estendendo além a polígono de Willis, a gente não faz uma avaliação padrão para todos. O que o paciente tem são todas as avaliações de geriatria. Se ele apresentou algum evento isquêmico cerebral antes, aí sim vai ser estudado, mas via de regra a gente faz tomografia. Apresentou algum déficit ou algum evento prévio, aí vai para a avaliação complementar de perfusão cerebral. A nossa rotina aqui é dessa forma. É assim. Obrigado. Doutor Adriano, gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Sim, primeiramente, Daniel, muito obrigado, viu, por essa palestra extraordinária. Para nós, cardiologistas, a gente não tem muito acesso a essas informações sobre acesso carotídeo. E também queria dizer que eu conheci o Daniel em Quebec. Eu tive o prazer de visitá-lo na casa dele. Estava recém-mudado, não tinha prazo. É verdade. Eu tive o prazer de conhecê-lo na casa dele, nos recebeu muito bem, então muito obrigado também pela recepção na sua casa. Tá certo. E eu fiquei muito impressionado como o Daniel trabalha lá em Quebec, né? O tempo inteiro, muito ocupado, um volume absurdo de cirurgias cardíacas,
e agora ele mostra também a participação dele em procedimentos de TAV e transcarotídeo. A pergunta que eu tenho, e talvez me faz refletir, Daniel, aqui no Brasil, a gente muito pouco se fala sobre acesso carotídeo. O Breno comentou casos anedóticos, né, que a gente faz ou ouve dizer, mas talvez seja um momento de inflexão, de pensar mais como a segunda opção de acesso carotídeo versus outras opções, como, por exemplo, axilar. A pergunta que eu faço, até de novo, uma reflexão, pelo fato de vocês utilizarem acesso carotídeo em 1/4 das vezes de todas as TAVs em Quebec, é possível que o limiar de indicações de vocês seja um limiar mais baixo quando o paciente tem doença vascular periférica, porque no Brasil a gente tenta de maneira muito mais, digamos assim, talvez até agressiva o acesso femoral para fazer a TAV. Eu imagino que talvez, para a gente fazer o carotídeo, a gente talvez tenha que dar um passo um pouco atrás e considerar mais o carotídeo de maneira um pouco mais ampla do que a gente às vezes faz no Brasil, né? Quando o paciente tem a doença vascular periférica muito acentuada, ou às vezes uma necessidade de um shockwave. Tem casos, né, Breno, que a gente às vezes tentou fazer transfemoral e não conseguimos, né, pela calcificação, tortuosidade. Então, eu imagino, talvez, que o acesso carotídeo, quando a gente tem uma equipe treinada, pessoas experientes, a gente tem um limiar um pouco, digamos assim, um pouco mais fácil para a indicação de acesso transcarotídeo do que a gente faz atualmente. Você acha que esse é um caminho da TAV, que a gente talvez opte por um acesso carotídeo de maneira um pouco mais segura do que a gente faz atualmente? Eu acho que sim, porque, como eu já falei anteriormente, o controle do acesso carotídeo vascular, desafortunadamente, no vídeo não funcionava, não, mas nesse vídeo que eu tinha, a gente podia observar o fechamento com visualização direita de uma estrutura boa de artéria carótida, sem sangramento, perfeitamente fechamento feito. Agora, se a gente tem algum problema, deixa uma drenagem. E se a gente tem um problema, pode reavaliar facilmente, porque como a gente vê, o acesso carotídeo é muito fácil, mesmo no paciente com obesidade mórbida. Não é o mesmo controlar uma femoral com um panículo adiposo grande, com uma artéria tortuosa calcificada, doença arterial marcada, que aceder ao terço inferior da carótida. Mesmo se você tem um pescoço gordo, a abordagem é muito mais fácil de controlar. Eu acho que eu só acrescentaria dizendo que ali, infelizmente, o vídeo não funcionou, mas no momento quando do fechamento da carótida, atualmente a gente faz um Doppler, então pelo som a gente estima como que está o fluxo, como que está o fluxo basicamente, e agora a gente tem utilizado também um Doppler diretamente na artéria, uma vez fechada, vendo com cor se tem dissecção, se tem algum flair, alguma coisa assim. E isso tem dado uma segurança maior para fechar o paciente e mandar para o quarto. Assim, já tiveram casos de no Doppler alguma coisa não está ideal, está subótima, e abre de novo, corrige e vai para o quarto. Eu acho que assim, o objetivo dessa reunião era tirar um pouco dos mitos que tem com relação ao transcarótida, principalmente desse medo do AVC. E eu destacaria que, como a gente viu ali na meta-análise, ela ainda não bate o martelo, ainda fala que tem um pouco sim, um pouco que não. Eu pensaria que talvez uma hipótese para isso seria a heterogeneidade de tratamento entre os centros, né? Como aqui acaba sendo um centro de excelência, são muitos casos por ano, eu acho que os resultados são muito bons, a gente recebe visitantes de diversos países aqui para ver como que é o programa de transcarótida. Mas os doentes, assim, se recuperam, em sua grande maioria, bem, alta geralmente 2-3 dias após o procedimento, anticoagulante, medicações normais no dia seguinte. E acho que é isso, Daniel. Dr. Marcos Danilo, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu gostaria sim, sabe? Parabéns, muito bom. E parabéns por se esforçar em falar português, cara. Como a gente vê quando sai do Brasil, o pessoal se esforça em falar a nossa língua, né? Bom, espetacular. A minha experiência com transcarotídeo é assim, irrisivelmente baixa, né? E eu acompanhei um caso só assim, mas realmente eu não performei ainda. Acho que essa questão de custo realmente no Brasil, né,
Por exemplo, a gente ainda tem muita dificuldade, eu estou experimentando agora em outra região do país, a dificuldade para a gente conseguir proteção embólica, né? Foi o tema do outro dia, fio de proteção, né? E aí volta a falar sobre isso. Então, assim, eu tinha realmente essa curiosidade em saber como é que vocês controlavam. O Tito acabou de responder que a questão de usar realmente o Doppler ali no pós-operatório imediato, em cima, de fato, da artéria, para avaliar o volume do Doppler, né, do fluxo, né, e tentar entender, seria isso. E uma outra coisa que me chamou a atenção, assim, Tito, mais um tips and tricks, assim, o acesso para atacar a válvula, por assim dizer, estenótica, indo pela carótida, vocês usam mais a esquerda, né, assim, parece ser mais ergonômico, né, menos curvas no catéter, assim. E vocês usam, no caso especificamente, foi um JR, um JR ali que vocês usaram, vocês substituem ao AL1 como primeira opção, ou não? Foi só coincidência nesse vídeo aí? Não, coincidência. Eu diria que o Dr. Rodez, ele geralmente começa mais um JR, enquanto os outros vão para o AL. Mas de outras mudanças por conta do acesso não tem muita coisa. A gente tem o nosso último recurso aqui é um catéter que chama Barbeau, que é como se fosse um MP com duas curvaturas leves adicionais que de vez em quando nada cruza, o Barbeau vai lá e resolve. Mas eu diria que assim não acrescenta muito tempo no procedimento. Eu acho que o tempo de procedimento acaba sendo em torno de 1h e 10, pele a pele. Contraste, como o Daniel falou, a gente acaba utilizando um pouco menos pela não necessidade de fazer angiografia femoral. E eu acho que a única coisa que eu falaria também de extra é a questão do acesso transfemoral não é apenas passa ou não passa, né? Como é que você vai colocar o percloso depois? Será que isso daí vai ficar isso aí? Não, porque se eu reparar, mas eu lembro aqui do artigo que o Daniel apresentou, a taxa de sangramento foi maior no transfemoral, possivelmente pela dificuldade de monitorização, pela mobilidade do paciente, enquanto que no transcarótida, em caso selecionado, a gente consegue fazer esse fechamento direto, sob visualização direta, garantindo que no mínimo não haja sangramento naquele momento. Estou tentando mostrar vídeo de fechamento, não sei porque não funciona, mas é assim, eu acho que o fechamento direito da ortotomia, aqui podemos fazer um fechamento perfeito. A gente está vendo? Fechamento. Sim. Deixamos um pequeno Blake de drenagem com anestesia local. Finalmente, uma incisão pequena de 3 centímetros, fechamos a platíssima muscular, uma sutura intradérmica, e o paciente fica plantado 2 dias. Se tudo é correto, a gente pode partir a casa. 3 centímetros de incisão. Se alguma coisa precisa a cirurgião revisar por hematoma, um fácil acesso vascular, controle vascular rápido. Boa. Nosso colega Jorge Luiz tem uma pergunta. Jorge. Bueno, Daniel, felicitaciones por la presentación. En verdad fue bastante interesante. El acceso en verdad transcarotídeo no es tan común de ver, especialmente en Sudamérica. Minha pergunta aqui é mais eu também assisti poucas vezes a TAV transcarotida aqui também no Canadá. Me chamou a primeira coisa a questão do tempo, né? dos procedimentos 2 que eu assisti aqui foram muito rápidos. Em verdade, me chamou a atenção isso. É a primeira rapidez dos 2. Foi muito assim que começou, terminou. Assim, foi uma coisa, esse detalhe primeiro com respeito à rapidez. E o segundo, uma questão um pouquinho mais técnica do procedimento. Eu me lembro que o sistema de delivery da prótese é mais curto, né? Ele vem pré-formado, isso. Exato. Eu me lembro desses 2 casos, já havia, mas eu perguntei essa questão mesmo do sistema, e eu não sei se muda alguma outra coisa na questão do material. Eu me lembro que só era isso. E só aqui, isso? Geralmente, isso, exato. Eu não sei se, essa era a minha pergunta, se mudava alguma outra coisa, mas não, parece que é só isso. Só isso, só precisa o sistema de delivery commander, que é mais curto, mais pequeno, mais fácil de manobrar. Isso. Mas o resto dos passos, similar ao TAV transfemoral, como um TAV transfemoral standard, entendeu? Agora, só isso, pequena coisa. Exato. A gente tem aqui... Perfeito. Aqui eles Por favor, Jorge, manda ver. Não. Sim, continua.
Não, é só que aqui eles utilizam, não sei por que também, eu vou perguntar aqui um pouquinho mais, o acesso do lado direito, que é o esquerdo, e acho que só isso, mas felicitações, Daniel. Muchas gracias. Na costumbre aqui em nosso centro de utilizar a carótida esquerda é sobretudo porque a gente acha que tem uma alinhação coaxial da carótida esquerda como uma melhor alinhação coaxial como para chegar à aorta ascendente, exatamente. Uma alinhação axial mais fácil. Mas existem outros centros que têm como preferência a carótida direita. Eu acho que é uma questão de costume de cada centro. E eu acho que a Ana está aqui ainda, só para confirmar, tem o Commander, o introdutor Commander aí no Brasil? Vocês saberiam dizer? Acho que essa é a única diferença. Também pode ser feito com o outro, mas é possível. A única diferença seria o posicionamento na mesa. É isso. Boa, beleza. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou comentário, se alguém tiver, é só levantar a mão aí que eu paro de falar. Queria agradecer ao Daniel mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês. Os dados aqui. E seja bem-vindo para as próximas reuniões. Se quiser participar conosco, vai ser um prazer receber você aqui. Sempre. Valeu, gente. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigado a vocês. Vai estar no YouTube. Daniel, parabéns. Obrigado, Tito. Valeu, gente. Boa, Tito. Valeu. Tchau, tchau.